brand new banger. Pode falar, tapeando aquele podcast com o selo Notórios Péricles de qualidade, passando aquela visãozinha monstra sobre o rap nacional. Chuva de Mac, comandado pelos MCs que dominam a cena sem causada. Lucas Pinho e Rodolfo Capelas, irmão. Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao Pode Falar, aquele programa pesado sobre os principais lançamentos que movimentam o cenário do rap nacional. E chegando no sapatinho comigo, ele, meu parça Pinholas, ô Lucas Pinho. Fala, Pinholas. Fala, Rodelas, fala, rapaziada, Pode Falar começando. Bom demais, e hoje o Pode Falar está gigante. Está dando calafrios. A Golden Era voltou? A Golden Era voltou? Fala, é isso que eu vou falar? Fala mesmo, temos aqui conosco um convidado incrível. Ele é rapper paulista, muito respeitado na cena, tem a caneta extremamente afiada. Amir está conosco. Salve, monstro, muito obrigado aí por estar presente. Salve a todos e todas, eu que agradeço pelo convite. Tô emocionado, Piolas. Tô emocionado, deixa isso. Antes da gente bater um papo com a Miri, bora ouvir um trecho do seu último lançamento, o single Boom, tem a produção fina do Derek Cabreira. Bora ouvir. Prepare as kills da Calafrio e avisa que a Golden Era voltou. Prepare as kills da Calafrio e avisa que a Golden Era voltou. Prepare as kills da Calafrio e avisa que a Golden Era voltou. Prepare as kills da Calafrio e avisa que a Golden Era voltou. Bom, e essa pedrada que vocês ouviram se chama Boom. E antes da gente trocar ideia sobre essa faixa com a Miri, vamos começar pelo início da caminhada. Qual foi o seu primeiro contato com o rap? Foi muito novinho, assim, eu não lembro exatamente a idade, mas foi através do meu pai. Meu pai colecionava discos, organizava Baile Black desde antes de casar. Então, eu lembro de começar a ouvir, mas assim, já sabia o que era, tinha uns 6 para 7 anos. DJ Innovator, Ice-T, essas... Ice-T, lá atrás, você resgatando. Anos 90. Você falou aí em diversas entrevistas que o Tupac é uma grande influência aí na sua carreira. Acho que de qualquer MC, né? De quem que não é, né? Quem vai falar aqui com o Tupac? Só o Lil Zan, mas aí é outra história. Nem entra, Piolas. Você lembra do primeiro som que você ouviu do Pac? Não, mas eu tenho uma lembrança bem forte de Dear Mama. Ali, mais ou menos, tinha uns 8, 9 anos. Meu pai é professor de inglês, eu lembro dele falar assim mais ou menos o que ele tava contando na música, e eu fiquei foi bem expressivo assim na época. Não tenho certeza se foi a primeira música, mas foi a primeira música que eu entendi, que marcou, assim, marcou já. Foi Dear Mama. Você frequentou as batalhas de MC em São Paulo no início da sua carreira. Como foi a sua experiência de batalhar e como que isso te ajudou como artista, assim, como MC? Pode crer. Eu sempre fui meio competitivo, assim, então ir pras batalhas era um jeito de externar essa vontade de competir artisticamente com alguém. Tem um reflexo total em como eu faço minhas músicas hoje, porque eu gosto desse feeling de bars, punchline, de batalhas de MCs. Isso é muito tradicional lá já, né, de MC, até nas músicas do mainstream trazer esse feeling. Então foi importante pra mim conhecer mais como eu queria me expressar e como eu queria expressar o que eu ia expressar. Definiu muito a minha identidade como MC. Você tem alguma lembrança assim que você fala, caraca, isso, aquela batalha naquele dia? Tipo, a batalha que não sai da mente até hoje. Mano, teve uma batalha em Mogi das Cruzes contra um MC chamado Coel. E a batalha foi bem intensa, assim, tanto que a gente foi pro terceiro round e queria um quarto round depois que o terceiro round acabou, assim, foi muito toda engraçado. Batalha que vai depois do terceiro, você sabe que é a batalha. Foi sinistro. Essa foi bem memorável, 2011 isso. E você ganhou? Não, perdi pra ele. Esse é o pior, né? Não, ele se saiu melhor mesmo. Fez umas rimas bem engraçadas. Que daí não tinha como. Não teve como. Você ainda sente vontade de batalhar? É algo que... Eu sei que agora é difícil, porque você já tem um nome muito grande na cena, e batalhar agora vai ser tipo... Vai todo mundo querer jantar você, com todo respeito. Você ganhar do Amir e você, mano, você fala... Já ganha um respeito a mais, né? Não tem como. Não, vou te trincar. Não dá certo. Já deu uma rima pros caras. Até queria batalhar, não quero mais. Não tenho mais vontade de batalhar. Eu penso muito em escrever, assim. Quando eu decidi não batalhar mais, era porque eu pensava em muita coisa que eu até usaria em batalhas, mas eu
eu comecei a ver que era mais interessante eu transformar aquilo em música de algum jeito. Por isso eu decidi cuidar mais de escrever e fazer álbuns, enfim, algum projeto, singles e transformar todas aquelas ideias em músicas prontas mesmo. Quanto tempo levou dessa caminhada de você até sair o primeiro som? As primeiras coisas eu mesmo fiz tudo, assim, eu mesmo mixei, gravei em casa e pus no YouTube, assim, fui compartilhando com os parceiros que colavam nas batalhas comigo. Isso em 2009 pra 2010. Foi quando eu comecei a me dedicar a escrever. Foi em 2009 que eu comecei a dedicar mesmo, assim, no rap. Vai fazer 10 aninhos aí, né? Tem um tempinho. É uma caminhada, né? Como diz o Rashid, 10 anos não é 10 dias. Exatamente. Então foi mais ou menos um ano, assim, até pôr uma primeira música que eu achei que tava pronta. Tecnicamente assim, pronta. Né? Decente pra outras pessoas além de mim ouvirem. Então foi tudo autodidata pra se masterizar? A princípio sim. Quando eu era moleque eu já fazia bastante coisa, assim. Tipo, meu pai, eu tinha esses decks de toca-fitas. E eu conseguia ligar o auxiliar, a entrada auxiliar do vinil e ficava fazendo loop. Era o único jeito que tinha de fazer base, assim. Tipo, isso em 2002. 2002. Vou fazer 30 anos ano que vem, eu não sou tão novinho assim. Então, não tinha tantos recursos na época. Tem então, pessoal que nem sabe o que você tá falando. O quê? Crer. Não tinha tantos recursos na época, assim, pra ter beat e tal. Tipo, o mais próximo que a gente tinha de ter uma produção tua era isso. Eu gravava a voz com microfone, com fone de ouvido, ligava na entrada do microfone. Tá ligado? Horrível a qualidade, mas era uma vontade de ouvir a própria voz e pá, sabe? Então eu já tinha uma certa noção, assim. Então foi bem autodidata no começo mesmo. Gravei alguns programas que eu já mais ou menos entendia como mexer ali, eu fui tentando editar, mixar. Você produz beat hoje também ou agora só escreve rima? Não, eu produzo também. Hoje com bem menos frequência, assim, mas eu tô trabalhando algumas coisas com o Derek, então a gente produz algumas coisas juntos, assim. Às vezes eu já levo uma referência pra ele, alguma ideia, a gente vai fazendo as coisas. Ele faz 80% praticamente, mas tem alguma coisa ali minha tem também. Tem a sua mãozinha ali. Tem. Mas já produzi bastante, já, tipo, com o Latif, meu DJ. Ele que me mostrou, assim, os programas de produzir e tal. Me ensinou a mexer e dali em diante eu comecei a produzir bastante, assim. Até 2013 eu produzia bastante coisa. E lá pra cá que eu dei uma segurada. Mas é o Fruit Loops que você usava? É, Fruit Loops. Clássico Fruit Loops. Difícil não ser o Fruit Loops. Difícil não ser o Fruit Loops. Clássico Fruit Loops. Bom, o Eita saiu em 2012. Vou explicar aqui pro pessoal que pode falar, não pode ter palavrão, galera. Então vocês estão ligados que o primeiro trampo do Amiri foi o Eita Orra. Quem sabe. É Orra. Eita Corra. O bagulho aí que rima com Orra. Saiu em 2012. Quanto tempo da ideia de fazer o EP até ele sair pra rua? Praticamente um ano. Porque no meio do ano de 2011 eu já tinha ideia de fazer um EP e já tinha música escrita também, que foi o single que tem o nome do EP. E no final de 2011 a gente lançou a música e eu já tava gravando as outras músicas que iam pro EP também. Praticamente um ano, assim, desde quando eu tive a ideia e consegui terminar de gravar, mixar, masterizar e lançar. A ideia inicial era gravar tudo na minha casa, queria que soasse caseiro mesmo, mas nesse meio tempo eu conheci o Hadi, que foi um parceiro de um coletivo que eu fiz parte. Na real a história foi que indo nas batalhas, na Batalha de Santa Cruz, teve uma edição que quem ganhasse ia ganhar uma gravação no estúdio dele e tal, e eu ganhei. A gente foi de gravar uma música, mas a gente estendeu a amizade, tipo, gravei 1, 2, 3, 4. Gravou o EP todo lá. Já gravei o EP inteiro lá, então... Foi uma batalha importante ganhar essa. Foi decisiva. E aí a gente lançou o single em dezembro de 2011 e já tava gravando as outras já. Aí só fomos terminando de gravar e cuidando de outras coisas pra conseguir lançar. E aí rolou, tipo, 7 meses depois que o single foi lançado, assim. E qual é o conceito do nome? Porque botar um palavrão logo assim de cara pode assustar aí um pessoal. Era um impacto. Pode crer. Era brincadeira de EP também, né? O EP, Eita, Pi. Então essa era a ideia de brincar com o nome do conceito e tal. E pros fãs depois que ouve, né? Você acaba de ouvir e fala, mano, eita! Pode crer. Acho que isso aí essa música surgiu muito disso, assim, de se eu consigo
imprimir essa sensação nas pessoas. Será que elas vão ouvir e pensar isso, assim? E acho que a missão foi cumprida, cumprida, então. exato. Pode crer. Porque Sim. dali pra frente você ficou conhecido como o cara, Pode crer. como mostra a capa, né? O negócio da caneta esfumaçando. Sim. Acho que aquilo mostra muito que é o seu trabalho. Uma das faixas de destaque desse CD é a Rima do Angolano, que posteriormente teve até uma segunda parte. De onde surgiu a ideia dessa música especificamente? Então, eu conheci uns angolanos quando era mais novo, tinha uns 17 anos. Eu, tipo, ia pra alguns rolês com eles, assim, na época. Eles conversam mais ou menos como eu falo na música, assim. Eu peguei as coisas mais inusitadas que eles diziam e, somado a como eu queria que soasse criativo e cômico, eu fiz a primeira música. A segunda versão eu já vinha fazendo não muito depois que eu tinha criado a primeira, assim. Nesse meio tempo comecei a conversar com o Louds, ele me mostrou algumas coisas. Eu achei que esse beat que ele mostrou casava com a ideia que eu tinha. Foi assim que surgiu, assim. Era uma música com a intenção de fazer as pessoas darem risadas, assim. Um compacto mais de algumas coisas que eu disse ali, como disse. A Brisa é que é um personagem fictício, assim. Não é exatamente eu, como eu falo. Enfim, as pessoas que me conhecem sabem que eu falo assim. Mas a ideia surgiu disso, assim, de fazer uma música engraçada. E no EP tem 2 participações da Drica, né, no projeto. Como que você conheceu ela, quando e por que foi a única participação, a Drica? Conheci ela na Batalha de Santa Cruz também, rimando, fazendo som lá. Enfim, nessa a gente começou a trocar ideia e ela também ia no estúdio que eu ia gravar, no estúdio do Adi. E aí rolou o convite dela fazer essas músicas comigo, assim. Na verdade eu queria que ela também escrevesse comigo, eu não queria que ela cantasse só nos refrões, assim. E nas 2 músicas ela mexeu, assim, algumas coisas do refrão, né, e fez ter mais sentido do jeito que ela terminou, assim, tipo, ela mexeu em como tava escrito mesmo, na verdade. E acabou dela ser a única participação do disco, porque eu já tinha tudo praticamente pronto, assim, já sabia quais eram as músicas que eu queria que tivessem lá, o que eu queria dizer. E das 2 músicas que eu imaginei de ter uma voz e uma energia feminina, assim, eram essas, assim, eu achei que casava muito. Não, como e ela a Drica cantava, como ela queria. Não, ela é incrível. Incrível. Depois de um tempo saiu o EP Trinca, em 2013, que eu tenho que falar é meu projeto favorito seu. Foi onde eu te conheci, principalmente com a música Trinca. Aquela música ficou no repeat um bom tempo. Eu queria que você falasse um pouco do conceito desse EP. A gente tinha terminado de promover o primeiro EP e eu já tinha algumas músicas que eu queria já terminar de gravar, lançar, fazer delas singles. Uma delas que é Que Nem Eu, quase foi pro primeiro EP, já tinha ela praticamente pronta quando a gente gravou o segundo. Mas eu achei que ela não conectava tanto, então deixei ela pra terminar pra um próximo trampo. Então ela já praticamente ia ser um single, de repente. O Navi me mostrou o beat da Trinca, sei lá, uns 4 meses antes da gente terminar de gravar tudo. E a ideia do Trinca foi do Marcílio, assim, porque a gente pensou de fazer só um EP curtinho mesmo, de 3 músicas. Acabaram virando 4, nesse meio tempo eu conheci o Derek, a gente começou a trabalhar junto e ouvir algumas coisas, e aí ele... rolou da instrumental dele que a gente fez a faixa bônus, né? E a ideia de ser Trinca é porque teve essa ideia inicial de 3 músicas. E o Marcelo falou, pô, esse EP chama Trinca porque é 3 músicas e Trinca e tal. Tem esse quase que trocadilho. Ela é mais ou menos uma continuação do primeiro EP, né? Mas aí a gente já foi gravar de um outro jeito, pensar em mixar com Exatamente, mais porque qualidade. a qualidade da master e da mixação Sim, é outra. É outra, né? Sim. Demorou mais tempo ou só mudou as pessoas envolvidas, assim? Ou você acha que demorou mais do primeiro EP pro segundo? Na verdade, o que demorou foi pra escrever a Trinca. As outras músicas já tinham praticamente prontas, assim. E aí... eu já tava com o beat do Nava uma cota, assim, e eu não queria que fazer nada óbvio, tal. Tipo, já tava quase que entrando, assim, essas referências mais trap, uns beats mais não tão boom bap. E eu não queria que soasse muito previsível, então eu fui escrevendo com muito cuidado. Uma das músicas que eu mais demorei pra escrever, assim, na época. Mas foi rápido, a gente fez esse EP acho que em 6 meses, assim. E eu vejo o Trinca como seu trampo mais agressivo, por assim dizer. Essa era um pouco a intenção? Não sei bem se é a intenção, assim, era muito natural. Mas eu sei, assim, o quão agressivo soa, porque pouco tempo depois a gente ia se apresentar e eu sempre deixo algumas vozes adicionais para as dobras nas apresentações ao vivo. E ouvindo a música depois, assim, também, a Ladrão Incubado é um exemplo. Sim. Eu não consigo cantar tão alto quanto eu gravei essa música, assim. Então, eu imprimi muita energia, assim, nesse trampo.
Um ano depois saiu a mixtape Antes, Depois, que você explica o conceito dela logo na primeira faixa pra não surgir dúvidas. Total. Primeira faixa explica certinho o que é. E por que você decidiu lançar essas músicas? Porque é meio incomum até os artistas. Certeza que vários têm muitas canções que acabam ficando na gaveta e o público em si nunca vai ouvir. Então qual que foi a brisa de soltar pro pessoal essas faixas? Antes da gente gravar um próximo disco, um EP que fosse conectar mais o momento que eu queria compartilhar, eu achei que tinha que trazer algumas coisas de antes, assim, ou só compartilhar algumas coisas que eu queria, que eram de uma outra época. Tem músicas que nem entraram, assim, que eram mais antigas, mas a qualidade não tava legal, não ia... Então é antes do antes. É, o antes do antes Quase pro a Gênesis, depois. né? Mas era essa era a proposta mesmo, de mostrar como é que eu conectava o Amiri de antes, do comecinho, com o que via vir dali em diante, assim, tipo, nova tem acho que 4 músicas da mixtape inteira, todas as outras são mais antigas, assim. Fora esse lance de cada trabalho é um reflexo da época ali que o artista tá vivendo, eu acho que é tipo um capítulo também, né, igual um livro, assim, então era contar de um capítulo que eu de repente não tinha contado, ou trazer coisas o público que eram pra algum relevantes capítulo. que se não... Que, tipo, Sim. não vai caber num próximo projeto. Até as que não eram tão relevantes, assim, mas era mais pra compartilhar, assim, ó, teve esse capítulo aqui que eu queria ter mostrado pra vocês, essa música que eu escrevi em 2010, mas eu vou mostrar agora em 2014 e tá tudo bem, não tem um problema com ela, assim, mas e se preparem, porque você vai ver que ao decorrer da mixtape, o caminho é fazer vocês se conectarem a eu me expressando artisticamente desse jeito. Da hora. Na Dope, você rima em inglês no beat do 50 Cent. Você tem facilidade pra escrever e rimar em inglês? Tenho. É. Tenho. Tem uns erros de concordância ali, mas... Liberdade mas tenho. poética. Liberdade poética. Tenho também. Licença poética. Meu pai é professor de inglês, mano. Então, desde pequeno eu sempre gostei de inglês, assim. Na real, até aprendi mais por mim mesmo, assim, do que com meu pai, de tanto que eu gosto, assim. Eu gostava de ver filme legendado, e ouvir música em inglês, tipo... E saber sempre o que os caras estão falando. Né? Então já sempre tive bem perto, assim, de inglês. Tem outras coisas escritas em inglês também. Essa brincadeira ali era tipo, mano, eu sou tão dope quanto alguns MCs da gringa também. Eu consigo brincar de competir com eles. E pegou um beat bem dope também. Nossa. Esse beat do 50 Cent clássico. Sim. Da Get Essa Money. foi a brincadeira ali. Aí eu brinco com, ao invés de I get it, fala Amiri. Parece, demais. Né? Amiri! Ficou muito bom. Pode crer. No seu primeiro EP já vi um pouco, mas aqui tem várias canções onde você faz a sua versão, né? Como essa que a gente tá falando do 50 Cent. Você tem uma facilidade em criar em cima de canções que você gosta? Já tive mais, assim. Ainda mais essas músicas. Das mixtape são um exemplo perfeito disso, assim. Às vezes eu brincava de, mano, eu acho esse beat bem louco, mas se eu fosse o Drake, eu rimaria assim e isso. Aí eu fiz a minha versão da Forever, sabe? Da hora. A Get Money também é a mesma coisa. I Get Money, na real, né? Então essa era a brincadeira, assim. Se esse beat fosse meu, eu se tivesse faria caído isso. na minha mão... Entendi. Que tem Ou se me convidassem pro remix, tipo One Mic. A gente ia citar ela mais pra frente, mas já que você tocou no assunto, a Spoiler. Não, ia ser a próxima pergunta já, então tá lá aí. O Mike. Mas conta um pouco dessa música, que ela, a do nada é importante, eu acho que também pra sua carreira foi importante também. Eu gosto muito dessas músicas bem orgânicas, assim, bem sensitivas. Essa do Nas, Essa do Nas, é uma delas. O primeiro verso dessa música eu escrevi em 2011, assim, é mó doideira. E depois eu deixei lá, eu gostava do verso, mas eu não tinha nenhuma instrumental que eu achei que conectava e tal. Num outro momento ali em 2013, eu escrevi o segundo verso um mês antes da gente lançar. A gente lançou no meu aniversário em 2013. Eu fui pensando em usar ela, eu já começando a compor o segundo verso, e eu lembrei desse outro verso que eu tinha, e vi o quanto eles conectavam, assim. Tinha tudo a ver, era mais ou menos as mesmas sensações, assim, as mesmas dimensões conscienciais que eu tava acessando. E casaram, assim, com o som. E virou o verso de 2011 com o segundo verso, uma música só. Mas é engraçado, porque acho que não lembro de ter falado sobre isso em algum lugar, mas eu, quando escuto, não consigo achar que é. São dois momentos tão distantes, assim, do primeiro verso pro segundo verso. Porque o que eu traduzi é a mesma, é o mesmo sentimento.
Em 2015 veio à rua o capítulo 4, A Caminho da Origem. E qual o conceito desse nome, né? A Caminho da Origem? Porque capítulo 4 acredito por ser o quarto projeto. Sim. Então o que seria o A Caminho da Origem? Era minha momento de busca de autoconhecimento, assim. De conexão mais forte com, eu entendo, por vida espiritual. Aprendi e entendi que se reconectar a mim mesmo, ao eu espiritual, tinha que voltar atrás a muita coisa, assim, conectar o que seria a minha origem, assim. Então tem a Ayo nesse EP, que é uma música que eu falo de espiritualidade com base na minha ancestralidade. Então a minha ancestralidade é o que eu conecto à minha origem, assim. Então o caminho da origem é esse. A primeira música, ela tem uma veia mais quase church, assim, gospel. Propositalmente, eu queria que soasse assim mesmo, porque tem algumas coisas do gospel que eu gosto. E, mano, Adric Altiniz, um refrão só. Quer mais? Não quer mais nada. Tá fraco. Você é louco. Eu consegui juntar duas cantoras talentosíssimas pra um refrão. Lógico, a gente se admira bastante, respeita e considera muito o trabalho um do outro, assim. Mesma coisa, também falei, pô, esse é a ideia do refrão, mas se vocês puderem compor mais comigo, assim, mas elas já acharam que tava como devia soar. O refrão também é um pouquinho diferente, mais na sonoridade, né, um pouquinho diferente de como elas realmente gravaram. Evidentemente elas melhoraram muito. Todos esses refrões de cantar assim, tem uma versão minha, eu gravei uma versão, né, mas Que é só a guiazinha. Sim, mano, a da manhã, com a Drica é engraçada. Eu canto relativamente bem, mas eu não me aprofundei tanto nisso de compartilhar ainda, assim. Mas eu gosto de cantar também, assim, desde muito tempo. A ideia inicial dessas duas músicas, inclusive, era do primeiro EP, voltando um pouquinho lá, eu ia fazer os 2 refrões. Já tinha os 2 refrões, eu ia fazer. Mas aí, nesse meio tempo, conheci, trocando ideia com a Drica, imaginei que seria melhor se ela cantasse, imaginei que ela, sei lá, a energia feminina queria impor e ia traduzir melhor o que eu tava dizendo, assim, tá ligado? Então, voltando, aí a Luz tem esse aspecto, a segunda, que é o Convite, já tem um lance mais... Eu não sei, as músicas têm uma cor pra mim, assim. Essa música eu imagino uma cor roxo, sabe? Eu imagino a música, você fechar o olho e desenhar a música, você ouvindo ela tem uma cor, assim. Então eu acho que eu traduzi essas cores e o que elas representam pra mim nessa música. E a Ayo é a minha crença, assim, na religião de matriz africana mesmo. Então tem a palavra Yorubá, enfim, que significa alegria, Ayo. É uma alusão à conexão do mundo espiritual à terra, chamar Aye, enfim. Pulando um pouco aí no tempo, a Mandume, a gente precisa falar de Mandume. Precisamos falar de Mandume. Você tá vendo aqui 2 fãs assíduos de Mandume. Não, a gente sempre tenta um jeito de colocar Mandume no programa. A gente sempre dá um jeito de falar da música, porque, mano, a mais, não tem o que falar. A gente falou do EP da Drica, a gente falou de Mandume, a gente entrevistou o Music, a gente falou de Mandume. Pode crer. A gente fez o Pode Falar do Triunfo, 10 anos 10 de Emicida anos falando de Mandume. Então temos a Miri aqui, Fazer que um participou. podcast do Mandume. É tipo isso, é o Mandume Cast. Preciso te perguntar como foi o convite, como chegou pra você dessa canção, que pra gente é... Eu costumo falar que junto dos Favelas Vives e Agora o Céu é o Limite são as melhores cyphers, assim, do rap nacional. Pode crer. Que é muita qualidade e muita mensagem, assim. Sim. E você falou que escreveu na No hora. dia, na hora. Eu tô incrédulo aqui. Mano, eu já tinha um contato, uma relação com a Emicida de um certo tempo, né? Na verdade, desde quando a gente soltou o primeiro single, a gente começou a trocar ideia. Eu sempre admirei o trampo dele, ia pra show, né? Já acompanhava o trabalho dele e tal. E a gente já tinha um certo contato, assim, e ali no ano mesmo de 2015 que ele falou sobre essa música. Mostrou a ideia, o tema. Isso umas 3 semanas antes da gente gravar. Ele falou da ideia do som um pouco antes e mostrou o instrumental também um pouco antes, mas o tema, assim, ele desenhou melhor. Acho que faltava umas 3 semanas até eles chamarem a gente pra gravar. Eu não tenho mais o hábito de escrever tão rápido assim, tipo 3 semanas, por exemplo. eu falo isso porque tinha uma época e eu fiz isso depois que, inclusive, eu ouvi falar isso sobre Emicida. Tipo, eu vi em algum lugar, ou li em algum lugar, sei lá, 2010, 2009, que ele, tipo, escrevia 3 músicas por dia. Aí eu fico uma época, tipo, falando, não, mano, eu preciso escrever 3 músicas por dia também. Se tá fazendo 3, eu tenho que fazer 4, mínimo. Sim, mano. E eu tô falando desse lance de que hoje eu levo mais tempo, porque eu fiquei muito tempo
escrevendo várias músicas numa semana, assim. Tipo, eram vários freestyles, na verdade. Que é tipo um remix do remix Sim, do remix sim, do sim. remix, assim, quando eu ia ver. Era uma quinta versão da mesma música, na sexta. Então, 2013, 14 pra cá, eu comecei a colecionar as ideias com mais calma, assim. Cuidar melhor de como eu definia o que era o tema da música. Então eu levava mais tempo, lógico, pra escrever. Tanto que o recorde lá que eu disse da trinca, que eu levei 3 meses pra escrever e tal. Fiquei dando várias voltas na minha cabeça, assim, pra... Mas enfim, faltando umas 3 semanas mais ou menos pra gravar, ele falou do tema, o que seria, tudo mais. Eu já tinha em mente algumas coisas que eu diria no que basicamente é o tema da música, né? Uhum. Mas exatamente tudo que eu fui terminar de compor e dizer, eu escrevi praticamente no dia, assim. Tava na casa da minha ex-companheira na época, tava de ir pra lá pro estúdio e, putz, é hoje que tem que gravar, eu tenho, sei lá, 2 estrofes anotadas aqui. Nossa, ainda cheguei no estúdio, tava faltando rima, mano. Quando eu cheguei no estúdio, o Music mostrou o verso dele, eu falei, mano, mas não tá muito longo, pá? Falou, não, mano, esse é o tempo de todo mundo. Esse é o tempo de todo mundo, então eu falei, putz, mano, eu que escrevi errado. Então. Vacilei. Aí tipo... Tipo, quando você faz a prova e não tá ligado que tem uma página no verso inteiro, te pergunta. Toda aqui. É o verso do Amir. Pode crer. Mano. A primeira parte, os 2 versos que eu canto um pouquinho assim, aquilo eu fiz no dia, na hora. O verso era só a parte da rima em diante, assim, praticamente. Fiquei muito feliz pelo convite. Quando eu comecei, o MC era uma influência muito forte pra mim. Tinha muitas músicas que pareciam com as músicas dele, assim, me ajudou muito a me entender, me conhecer melhor como MC também, então. Ser convidado com ele pra fazer uma música com ele, na época foi surreal. Em 2016 veio a música, né? Tipo, um novo lançamento do Amir. Veio o lançamento. Apollo e Rude Boy, que veio pra mostrar que sua caneta continua afiada do mesmo jeito. Lembra da fumacinha saindo da caneta? Tá fumaçando até hoje. Até hoje. A caneta não parou de fumaçar. Lembra muito os seus primeiros sons, eu tive essa impressão. Foi esse caminho que você quis seguir? Era muito natural ainda escrever e compor daquele jeito pra mim, né? Eu pude perceber depois que as pessoas acharam que eu não ia mais fazer música de punchline e tal, mas isso é muito da minha identidade mesmo, né? Então eu sempre escrevi músicas assim. Só não vinha compartilhando durante aqueles pouco mais de um ano, desde o nosso último lançamento, vai. Uhum. Enfim, era um jeito de eu falar sobre a leitura que eu tava fazendo da cena na época, assim, né? E de também avisar pras pessoas que, mano, eu não morri, tá tudo bem, eu tô aqui e pretendo continuar por um bom tempo. Enfim, me expressar, né? E foi um estadalhaço. Quando chegou, nos falava de outra música. Seu objetivo era falar, ó, galera, estou vivo. A mensagem foi cumprida com perfeição, né? Teve algum motivo específico para não lançar as faixas separadamente, mas sim, a Apollo e Rude Boy tá na mesma coisa. A ideia era brincar com a importância do boom bap e o quão rico, interessante é também fazer trap, né? Então, sim, meio que uma árvore genealógica de trás pra frente, assim. Uhum. Então começa com uma música que soa mais moderna, mas aí eu brinco de reconectar com a raiz, assim. Então tem um feeling jamaicano, a referência sim, demais. na música também, não só na letra. É uma brincadeira de tipo legal, muito importante, da hora muita coisa da cena agora, eu gosto também. Porém, tão bom quanto é essa vibe aqui, essa referência que é tradicional quase, que sabe? Sem tá cagando regras, eu acho que todo mundo tem que fazer as coisas como sentirem de fazer, enfim, da maneira mais coerente e sincera possível. Mas a brincadeira é essa, assim, de conectar essas duas referências, essas duas vibes da jornada do rap aqui, sabe? Sim, vira uma chavinha. Do de rap uma música a outra. universalmente dizendo, assim, exatamente. Acho que meio que por isso também que não pode sair separado, né? Porque senão ia ser, tipo, 2 faixas desconexas, assim. A brincadeira é como se fosse realmente uma música só e 2 momentos dela. Sim, sim. Mas a primeira a gente chama de Apollo, que é com base no Apollo Creed mesmo, né? E a segunda, Rude Boy, das referências do Rude Boy jamaicano, enfim. Então, era conectando esses 2 momentos que o Amiri é, liricamente dizendo. E recentemente você soltou Boom, produção do Derek Cabrera. Esse aí que também o Music falou bastante quando ele esteve aqui. Só elogios, né? Só elogios, Nossa. então o Derek tá toda hora aqui. Como é trabalhar com o Derek? O Derek é incrível, mano, talentosíssimo. A gente
começou a trabalhar em 2013, final de 2012 pra 2013. Aí a gente lançou a faixa bônus, que é produzida por ele, né? Antes de eu ir. E de lá pra cá a gente sempre manteve contato, ele é meu irmão, assim, de consideração mesmo, também. E então a gente tá sempre ouvindo as coisas junto, estudando algumas referências, criando algumas coisas juntos, assim. Mano, a gente se conecta muito fácil, assim, tipo... Ele que mostra muita coisa pra mim atual, inclusive. Muita coisa que eu conheci depois, assim, de ter tido esse momento de, pô, deixa eu pensar de um outro jeito em como beber das inspirações que eu busco como fonte. E trabalhar com ele é relativamente simples, assim, porque a gente vem das mesmas referências, assim, de gostos pra instrumental. Não rola uma discrepância de você quer um prato tal e ele quer uma coisa completa? Muito raramente, muito raramente, assim. Às vezes eu penso em uma coisa mais com o meu feeling de compor, mas ele tá pensando no lado técnico, assim, tipo, putz, isso aqui pro beat pode ser que não soe tão legal por causa disso, isso e isso. Mas é sempre bem fácil, assim, de compor com ele. E na Boom, você diz, a Goldera voltou. Acho importante essas palavras nessa cena atual. Você acha que a essência dela estava sumida no rap nacional ou algo do tipo? Em partes, sim. Muita coisa importante que aconteceu no rap, mundialmente dizendo, nos anos 90, não é mais importante, assim, sabe? Esse feeling, essa vibe, essa proposta, pelo menos a mim, sempre me emociona, tá ligado? Não sei se é porque eu sou muito nostálgico, mas sempre me emociona, assim. Sim, tem gente que gosta de rap e não ouve rap dos anos 90, ouve dos 2010 pra frente. Sim, então, sim. Que eu super respeito também. Mas eu também convido essas pessoas a irem ouvir. Sim, ouvir, sim, assim. exatamente. Por favor. Esse é um jeito de... demais. Essa música, ela traz isso, assim, também, né? Tipo, mano, muito legal tudo que tem acontecido agora. Porém... Mas e aí, né? Tem uma música do Drake. Qual é? Não sei se é Energy. Ele faz uma releitura, assim, um remake de um som do Maze com o Big. Nossa, é a Worst Behavior. É o Worst Behavior? More Money, More Problems. É o Worst Behavior, isso mesmo. É isso mesmo. Que ele mandou More Money, More Problems. No final. Então, mano, às vezes um cara gosta muito do Drake, ele vai falar, caraca, que louca essa rima aqui. É lá de trás do Maze, tá ligado? O cara entra no Genius, vai ver que é lá de trás. Aí já ouve isso é legal, assim, mano. É um jeito de fazer uma ode, assim, uma referência também às coisas que fizeram tudo levar um caminho de fazer o rap ser tão grande como é também. Inicialmente a ideia dessa música era fazer uma música que fosse um rap nacional pros b-boys, assim, pros DJs tocarem, tipo, pros grafiteiros grafitar ouvindo a música e os MC querer rimar freestyle em cima do beat, sabe? Bem como unir o hip hop inteiro, tá sim. É uma homenagem, assim, pro hip hop mesmo. Sim, ela soa assim. Total. A brincadeira é, se eu já tivesse nascido nos anos 70, 80, quando as coisas soavam assim, quando era assim, e eu fosse participar de uma batalha de crew, de MCs, eu representaria a minha crew desse jeito. Por isso que tem a brincadeira de eu batalhar contra mim mesmo e tal. Então... O comecinho da música ficou demais. Você, um tempo atrás aí, anunciou um projeto colaborativo que é um projeto com Coruja ABC1. Um cara que, sem palavras. Tá no hype total da cena agora. Vamos lembrar do verso dele, do Poetas do Topo. Escute Amiri. Ou Sadrica Barbosa. Exatamente. Pode crer. Como está esse projeto? Ele ainda está de pé? A gente pode esperar ou não? Tá de pé. A gente tinha até começado a gravar no ano passado, mas ele tava na correria do disco dele. Eu e o Derek paramos umas coisas que a gente tava fazendo do nosso projeto pra voltar um pouco mais a atenção pra esse projeto com Coruja, porque ia ter produção do Derek também. Mas aí tava ficando difícil da gente conseguir conciliar e gravar e tudo mais. E aí no final do ano eu troquei ideia com ele e falei, mano, vamos fazer assim, como tá difícil, vamos dar uma segurada. Eu preciso correr pra terminar algumas coisas aqui também, se tá corrido aí. É melhor a gente conseguir um dia parar e se doar 100% e conseguir terminar tudo de uma vez, do que a gente ficar meio que fragmentado assim. Putz, eu consegui 50%, eu consegui hoje 30%. Então, a ideia que a gente sempre troca, eu e o Coruja, é que acho que uma música com Amiri e Coruja tem muito a contribuir pra cena, assim. Então, com certeza. Pode ser. Então a gente pensou, mano, vamos fazer isso da melhor maneira, não vamos fazer isso... Não vamos apressar pra não... Tô ligado. Sim, então... A ideia basicamente foi o carinho que a gente tem pela nossa música e como a gente acha que a gente deve fazer algo que a gente acredita que vai contribuir pra cena, merece mais atenção do que a gente tem conseguido dar agora. Então vamos dar uma segurada, mas é um projeto que é vivo, tá? A ideia tá de pé.
A gente vai só reformular algumas coisas, de repente, porque já tem Passou um ano. Tempinho, né? Já. Uhum. Tá de pé. Vai rolar aí na melhor oportunidade. Tem a Miri e Coruja. Bom, estamos esperando já, estamos no aguardo. É tipo o álbum do J. Cole com o Kendrick, sabe? Tipo isso. É a crer. versão BR, tá ligado? Total. É a versão BR. Pode crer. Então, pra nós que somos fãs, estamos ansiosos aí Estamos no pra aguardo. ouvir esse projeto, que com certeza vai estar no Pode Falar aqui Mas também. com certeza, lançou, nós vai ter que falar dele. E o que você pode nos adiantar dos seus futuros projetos? Boom aí foi o começo de algo maior, o que a gente pode esperar aí? A Boom foi pra gente voltar só movimentar. É uma música que a gente já tinha pronta há um bom tempo, quase que um ano já. Assim, pronta de instrumental e escrita, mas a gente gravou tem uns 5 meses aproximadamente. A gente veio cuidando das questões técnicas pra lançar e planejar tudo direitinho. Mas desde o começo do ano, eu e o Derek... Na verdade, eu comecei a ouvir algumas instrumentais com o Derek ano passado, mas desde o começo do ano a gente tá criando e terminando tudo mesmo, gravando um EP que tá quase pronto. Faltam poucas músicas, faltam 2 de 7, a gente gravou 5. E estamos terminando um próximo single já, vai sair logo logo. Então a Boom, ela foi pra gente só fazer esse comeback, fazendo uma ode pro hip hop, mas o EP vai falar mais assim com o momento, o próximo single também vai. Esse é o próximo projeto que eu já consigo adiantar, é um EP que tá vindo. Estamos terminando de gravar. Não consigo falar de datas de quando a gente pretende lançar, mas tem muito participações. provavelmente... Spoiler, pode ou não? Não, essa vai ser surpresa. A cara entrega tudo. Tudo. Caí. Não posso falar. Bem provavelmente no começo do ano que vem, assim. Da hora. Tá chegando, tá aí já. Tá chegando. E é isso. É isso aí, família. Estamos encerrando mais um Pode Falar. Pô, queria agradecer o Alziro Toninho pelo apoio e a direção das nossas gravações, o roteiro, a produção e a montagem, sendo meu mano Lucas Martins de Pinho, ou Pinholas. Salve. Os trabalhos técnicos ficam por Mikael Roya. É isso aí, Mika, muito obrigado. E eu sou o Rodelas MC. Queria agradecer também nosso parceiro Amiri e o Adriano Zanetti, que colou aqui. Então, quer deixar algum recado final? Agradeço novamente pelo convite. Muito massa a troca de ideia. Toda energia, toda Da hora troca. demais. Da Pô, hora. pra gente é uma honra. Nossa, pode ter honra certeza, demais, cara. velho. Real. Igualmente, é mútuo. Da hora. Da hora, mano. Demais. Pode Falar veio na bola de meia pelos de fé, Lucas Pinho e Rodolfo Capelas.